Você já se perguntou por que Deus, com seu amor infinito, não salva todas as pessoas? Esta questão lança luz sobre o amor divino, que, apesar de vasto, é guiado por princípios firmes. Entre os cristãos, acredita-se que Deus deseja a salvação de todos, como afirmado em 1 Timóteo capítulo 4. No vídeo de hoje, revelarei 6 perfis de pessoas que podem enfrentar obstáculos espirituais, possivelmente impedindo sua salvação. É crucial refletir se algum desses perfis ressoa com seu próprio caminho espiritual, pois isso pode aprofundar sua compreensão sobre o amor divino e a salvação. Antes de aprofundarmos, peço que curtam o vídeo, inscrevam-se no canal e compartilhem a mensagem para ajudar a difundir o Evangelho e fortalecer o reino de Deus na Terra. Queridos fiéis, enfrentamos uma verdade inquietante. Nem todos podem ou serão salvos. Este aviso é especialmente relevante para aqueles que frequentam a igreja assiduamente. A presença nas celebrações, a participação comunitária, a oferta de dízimos, ter um título cristão, falar de maneira piedosa, ou mesmo o batismo não garantem a salvação. Em Mateus, capítulo 7, versículos 21 a 22, Jesus adverte que muitos que acreditam ter feito milagres em seu nome serão rejeitados. Esta mensagem convida à reflexão sobre nossa verdadeira posição diante de Deus no dia do juízo. Perguntem-se: se o Senhor retornasse hoje, estaríamos prontos e dignos? Meditar sobre isso é essencial para nossa jornada espiritual. Como mencionado em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10, todos seremos julgados por Cristo por nossas ações, sejam boas ou más. Agora, reflitamos sobre 6 tipos de pessoas que, segundo as Escrituras, não podem ser salvas. O primeiro grupo é composto pelos incrédulos. Mas quem são eles? São aqueles que não creem no nascimento, morte, sepultura e ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Segundo a Bíblia, estas pessoas não podem alcançar a salvação. A única via para a redenção é através da fé em Deus. Sem esta crença, ninguém pode ser salvo dos pecados e da influência de Satanás. Não há outra maneira de alcançar a salvação exceto pela fé em Deus e a crença em seu Filho, Jesus Cristo. A conhecida passagem em João 3, versículo 16, destaca que Deus amou tanto o mundo que entregou a seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Muitos podem subestimar a simplicidade deste plano de redenção, e é por isso que a incredulidade é tão perigosa. Em segundo grupo, Deus não pode salvar aqueles que buscam a salvação por outros meios que não sejam através de Jesus Cristo. João 5, versículo 40, afirma que alguns se recusaram a ir a Jesus em busca de vida. Ele é o único caminho ao Pai, e ninguém vem ao Pai senão por ele. Atos 4, versículo 12, nos diz que não há outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos, exceto Jesus Cristo. Nada mais pode salvar uma pessoa, nem a inteligência, poder, dinheiro, boa aparência, ou mesmo familiares ou amigos. Somos salvos somente pelo sangue de Jesus, e sua morte na cruz pagou por nossos pecados. Em terceiro grupo, são os hipócritas. Jesus abordou diretamente esses indivíduos em Mateus 23, versículo 3. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas! Fecham o reino dos céus diante dos homens. Vocês mesmos não entram, nem deixam entrar aqueles que estão tentando. Um hipócrita é alguém que finge ser o que não é. Nos domingos, se apresentam na igreja com vestimentas apropriadas, levantando mãos santas para Deus. No entanto, nos fins de semana, se comportam como qualquer outra pessoa em ambientes mundanos. Para eles, a salvação e a vida de fé são meras formalidades, tratando a igreja como um centro social sem verdadeira devoção. Estas pessoas podem até adorar a Deus publicamente, mas não permitem que a vida de Cristo se manifeste verdadeiramente em seus atos e pensamentos. Podem passar anos na igreja, mas não mostram frutos que provem a fé que professam. Estão na porta do reino, mas não entram e ainda impedem que outros entrem. No Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículos de 9 a 14, encontramos a história de um fariseu que se considerava justo e desprezava os demais. Em contraste, Jesus elogiou a atitude humilde do publicano, que, consciente de seus pecados,
implorava a misericórdia de Deus. Esta narrativa ilustra a advertência bíblica contra a autojustificação. Em Efésios, capítulo 2, versículos 8 e 9, somos lembrados de que a salvação vem pela graça, através da fé, e não é algo que possamos alcançar ou do qual possamos nos gabar. O quarto de pessoas que não podem ser salvas são os apóstatas. Segundo Pedro 2, versículo do 20 a 22, nos fala claramente sobre eles, dizendo que se alguém, depois de conhecer a nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, volta a se envolver e é vencido pelo mundo, sua condição final é pior que a inicial. Isso ressalta a gravidade de se afastar do caminho da verdade após tê-la conhecido. Esses indivíduos encontram-se em uma situação pior no fim do que no início. Teria sido melhor para eles não terem conhecido o caminho da justiça do que, após conhecê-lo, virar as costas ao mandamento sagrado que lhes foi entregue. É como descrevem os provérbios. O cão volta ao seu vômito e o porco lavado, ao seu revolcar na lama. A Bíblia nos mostra o quadro daqueles que se tornam religiosos e abandonam suas práticas corruptas e imorais, mas que, no final, revelam sua verdadeira natureza e retornam a elas. Um porco lavado continua sendo um porco. Estas são pessoas que brincam com os fundamentos das crenças cristãs, como o batismo, a comunhão e a assistência à igreja, mas que, eventualmente, revelam seu verdadeiro eu, voltando ao mundo e suas tentações, porque, na realidade, nunca tiveram fé. A quinta categoria de pessoas que a Bíblia diz que não podem ser salvas são os blasfemos. Jesus aborda este tema em Mateus capítulo 12, versículos 31 e 32, onde adverte que todo tipo de pecado e blasfêmia pode ser perdoado, exceto a blasfêmia contra o Espírito Santo. Aquele que fala contra o Espírito Santo não será perdoado, nem nesta era, nem na vindoura. Algumas pessoas blasfemam contra Deus, zombando do Espírito Santo e menosprezando sua manifestação. Este se considera o pecado imperdoável. Portanto, é crucial ter cuidado com o que se diz sobre o Espírito Santo. Evite piadas, associações ou grupos que falem de maneira despectiva sobre o mover do Espírito de Deus, pois isso pode levar ao cometimento deste pecado imperdoável. O último grupo de pessoas que, segundo as Escrituras, Deus não pode salvar são os já falecidos. É comum que muitas pessoas busquem pastores e líderes religiosos pedindo orações durante o funeral de um ente querido. No entanto, é importante entender que nenhuma oração pode mudar o destino de uma pessoa depois de sua morte. A salvação é possível somente enquanto está vivo. Após a morte, torna-se completamente inalcançável. A ideia de um purgatório, como alguns creem, não encontra respaldo na verdade da palavra de Deus. A salvação é possível somente em vida, e é por isso que é crucial entregar sua vida a Jesus. Amigos, espero que agora possam compreender que algumas pessoas podem não ser salvas. Isso não acontece por falta de amor de Deus, mas porque ele não pode comprometer seu padrão de justiça para salvar alguém. O maior ato de amor foi quando Deus enviou seu Filho para morrer por nós, na cruz do Calvário, mesmo quando ainda éramos pecadores. Após esse sacrifício supremo, se alguém escolhe não crer, Deus não compromete novamente seus princípios. Em resumo, pergunto a você: já aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador? Se ainda não o fez, este é o momento perfeito. O arrebatamento é um tema amplamente debatido entre cristãos e até mesmo entre não cristãos. Não é apenas um evento futuro previsto, mas um evento profético que certamente acontecerá. O momento exato é desconhecido, mas o que sabemos é que, conforme descrito em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 15 a 17, segundo a palavra do Senhor, nós que estivermos vivos e permanecermos até a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o próprio Senhor descerá do céu com um grito de comando, com a voz do arcanjo e com a trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que estivermos vivos e permanecermos, seremos arrebatados com eles nas nuvens para encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Este é o momento que aguardamos com esperança e fé.
Ser arrebatado para se reunir com o Senhor nas nuvens é, sem dúvida, uma experiência gloriosa que todo crente espera com grande expectativa. O arrebatamento é um evento destinado exclusivamente ao povo do Senhor, aqueles que depositaram sua fé na graça salvadora de Jesus e se afastaram de uma vida de pecado. Isso significa que, independentemente de quantas boas ações se realizem na terra, ou quão nobres sejam as intenções, se alguém não é um crente que vive para Deus, não será arrebatado quando esse momento chegar. Isso significa que, independentemente de quantas boas ações se realizem na terra, ou quão nobres sejam as intenções, se alguém não é um crente que vive para Deus, não será arrebatado quando esse momento chegar. Algumas pessoas acreditam que o arrebatamento ocorrerá mais de uma vez, dando uma segunda chance àqueles que perderem a primeira. No entanto, a Bíblia não apoia essa ideia. Portanto, é essencial fazer tudo o possível para garantir que você participe desta experiência gloriosa. O arrebatamento acontecerá apenas uma vez, e não se repetirá. Ser deixado para trás significa enfrentar o caos e a perseguição do anticristo. Por outro lado, para aqueles que forem arrebatados, será o início de um reinado eterno com o Senhor. A relação entre os crentes arrebatados e Jesus será eterna. Não apenas escaparam do perigo do inferno, mas também abraçaram e desfrutarão plenamente o que significa ter a vida eterna. O último inimigo, que é a morte, será julgado e vencido. Diante dessa realidade, é difícil não pensar que o julgamento divino esteja próximo. Mas, independentemente de se o arrebatamento acontecerá primeiro ou se deixaremos este mundo para a eternidade, a questão crucial permanece. Estamos preparados para nos encontrar com nosso Criador tal como estamos agora? Temos uma relação com Jesus? Escute, deixe de lado as preocupações desta vida. No final, o que realmente importará é sua conexão com Jesus. Não importa seu saldo bancário ou status social, seguidores no Instagram ou outras redes sociais, mas quão preparada está a sua alma. Entreguemos nossos corações ao Senhor neste momento, arrependamo-nos e sejamos firmes na verdade, independentemente do custo. Oremos para que Deus guie nossos corações às coisas do Espírito e nos libere das ataduras da corrupção que domina o mundo. Que o amor por Deus se converta em nossa principal motivação e nos brinde a certeza sobre nossa eternidade. Amém. Deixe seu amém nos comentários. Se gostou, não se esqueça de deixar o like e se inscreva no canal.